Pessoal, a aula de hoje é sobre dimensionamento de cabos e de disjuntores. Um exemplo clássico, né, de uma alimentação de uma edificação, escolhendo a alimentação da edificação, escolhendo o cabo que alimenta a edificação em função da demanda, e escolher o disjuntor para proteger esse condutor. Então, veja na sequência de uma forma bem objetiva. Pessoal, nós vamos agora dimensionar cabo e disjuntor para um determinado circuito de uma edificação. Para a gente determinar os cabos e os disjuntores, primeiramente vamos falar de quantidade de circuitos agrupados no eletroduto. Então, tem o eletroduto, aqui eu tenho vários circuitos dentro do eletroduto. Nós temos o fator de agrupamento. O fator de agrupamento F, podemos trabalhar que ele seja igual a 1 sobre raiz de N, onde N, pessoal, é o número de circuitos que está agrupado dentro do eletroduto. Por quê? Na hora de dimensionar um cabo elétrico, nós temos que dimensionar o cabo utilizando a corrente de projeto, que é uma corrente corrigida pelo fator de agrupamento F e pelo fator de correção de temperatura, que está aqui embaixo na tabela, que vai depender do tipo de cabo e vai depender também da temperatura. Quando a gente trabalha com 30 graus, o fator de correção é 1. Quando a gente trabalha com 35 graus, por exemplo, vai ser 0,94 se o cabo for de PVC e 0,96 se o cabo for EPR. Então, esses dois fatores são muito importantes. Então, o nosso exemplo começa assim. Uma edificação residencial possui demanda máxima projetada de 235 kVA. A tubulação do ramal de entrada que entra a edificação é de cabo EPR e a tubulação é enterrada, usando o método D, tá? Com o uso de cabos unipolares. Por essa tubulação passa um único circuito. Se passa um único circuito, 1 sobre raiz de N, onde N é 1, então o fator de agrupamento é 1. Né? E um circuito trifásico. Então, é um circuito trifásico, sendo o sistema que alimenta a edificação é 380 volts. Especificar a seção dos condutores, sabendo que o nível de harmônica está abaixo de 15. Então, não preciso corrigir a corrente de projeto. Considerar uma temperatura ambiente de 35 graus e a queda de tensão, ela deve ser igual a 2%, tá? Nós vamos fazer com 2%, tá, pessoal? Aqui está 4, mas nós vamos fazer com 2%, né? E o cabo tem 70 metros, da entrada da concessionária até dentro da... Então, vamos calcular. Nós temos aqui a potência aparente 235, então, I é igual a S raiz de 3 vezes V, então é 235.000 dividido por raiz de 3 vezes 380, a corrente de circuito 357 amperes. A corrente de projeto é a corrente de circuito sobre o fator de agrupamento vezes o fator de correção de temperatura. O fator de correção de temperatura ele é 0,96. A temperatura aqui é 35 graus, o cabo EPR, venho aqui na tabela 0,96. Fator de agrupamento é 1. Então, vou dividir 357 por 1 vezes 0,96. Logo, a corrente de projeto é 372 amperes. O carregamento para consultar na tabela é 3. Por quê? Eu tenho 3 fases em neutro. Eu não levo em conta o neutro, porque não levo em conta o neutro, porque as harmônicas estão abaixo de 15%. E o método de instalação é o método D. Com esses valores, eu já consigo encontrar o cabo por método de capacidade de condução. Óbvio que depois eu vou ter que calcular usando o método de queda de tensão. Vamos consultar a tabela. Então, pessoal, consultando a tabela, o método de instalação é D. Pode olhar aqui, cabo EPR ou XLPE. O método é D. CC é carregamento. O que é carregamento? Quantidade de condutores vivos dentro do eletroduto. Tem 3. O neutro não considera porque as harmônicas estão abaixo de 15%. Aí eu venho aqui, essa coluna aqui é a coluna com CC3 e as correntes. Como a corrente deu 372,
351 não dá, dá 396. Aí eu venho aqui, acho aqui a coluna da seção dos cabos. O cabo deve ser de 300 milímetros. Então, devo usar um cabo de 300 milímetros por fase. Eu também poderia usar 2 condutores por fase de 150. Esse primeiro critério é o critério de capacidade de corrente. Agora, nós vamos para o critério de queda de tensão. No critério de queda de tensão, vamos aplicar essa equação que define a seção do condutor em função da resistividade do cabo, em função do comprimento do cabo, da corrente de projeto, da queda de tensão e da tensão nominal. Fazendo essa equação, a seção do condutor tem que ser maior ou igual a raiz de 3 vezes. A resistividade do cobre é 1/56. 70 é o comprimento do cabo da subestação da concessionária até o prédio. 372 é a corrente de projeto. 2 é a queda de tensão, que eu corrigi, lá está falando que é 4, nós vamos trabalhar com 2, porque é a queda de tensão de circuito terminal, vezes 380. Logo, a seção do cabo deu 105,85 milímetros quadrados. Gente, então, a seção do condutor para o método de queda de tensão deve ser maior ou igual a 105,85. Portanto, o cabo que nós vamos utilizar é aquele método que vai atender os 2 casos, que é o método de capacidade de condução. Então, nós vamos utilizar, nesse caso, um cabo de 300 milímetros por fase, ou 2 cabos de 150. Né? Porque a seção do condutor para atender queda de tensão tem que ser maior ou igual a 105, mas para atender a capacidade de condução, o cabo tem que ser 300 milímetros. Então, utilizando sempre aquele que apresentar a maior seção dos métodos, que é o capacidade de condução. Agora, nós vamos ver qual vai ser o disjuntor. Então, a corrente de projeto, 372. A corrente de atuação do disjuntor, 396. E 2, que é a corrente de atuação do disjuntor, tem que ser menor ou igual a 1,45 Z, que dá 574,2. Então, gente, para a gente finalizar essa aula, o disjuntor que eu posso escolher, por exemplo, é um disjuntor de 400 amperes regulado para 380. Ou, se eu encontrar no mercado, um disjuntor de 380. Então, posso usar um disjuntor regulável de 400 amperes regulado para corrente de 380.